bem-vindo à Sexta com Adriano Freire. Neste programa analisamos a personalidade com base no mapa Egos, do professor Adriano Freire, a sigla que compila as palavras empreendedor, governador, operacional e social. Olá, professor. Muito boa noite. Boa noite, como está? Seja muito bem-vindo. Vamos Obrigado. a mais um programa e o tema de hoje é o sexo. Vamos precisamente analisar o comportamento sexual consoante as diferentes personalidades. O quão é importante nós conhecermos o perfil de cada pessoa e depois o respectivo comportamento sexual. Muito bem. Às vezes tem-se a ideia que a relação amorosa e também a relação sexual nasce naturalmente e evolui como devia. Não é assim. Não é assim porque nós somos diferentes. E ainda bem que somos diferentes. E, portanto, a melhor maneira de começarmos a olhar para a maneira como a personalidade se relaciona com a relação sexual é comentarmos o órgão sexual mais importante que todos nós temos, que é o cérebro. Porque é a partir do cérebro que tudo acontece. E quando a neurociência, que é no fundo aquilo que estamos a falar, a análise do cérebro, se junta à análise da personalidade, temos uma relação muito clara, entre outros aspectos, com a componente sexual da vida. Vamos começar com os ES, só para seguir o acrónimo EGOS. Os empreendedores são muito ativos no lobo occipital, aqui atrás. O lobo occipital é o lobo, é a zona do nosso cérebro que controla a visão. E já estamos a ver o gráfico respectivo também. Muito bem. A visão é, portanto, muito ativa, muito sensível nos empreendedores. O que explica, muito facilmente, porque é que os empreendedores são pessoas sexualmente que precisam de imagens. São os que mais compram lingerie para as senhoras. Ou, no caso das senhoras, para os homens, roupa supostamente também mais atrativa. São os que mais gostam de sonhar, de imaginar situações que mesmo não estão a ver, mas estão a ver-se nessas situações de roleplay, de jogos, digamos, em que podem vestir ou não determinadas roupas só para fingir que estão em determinadas situações. Portanto, precisam do elemento visual. Também a vídeos, no caso de vídeos com imagens sugestivas, exatamente, sexo, filmes, pornografia. Exatamente, filmes, pornografia, tudo que esteja associado à imagem, à visão, apela muito aos empreendedores, porque os empreendedores são, por natureza, pessoas muito visuais. O impacto disso é que o empreendedor precisa de novas imagens, precisa de refrescar as imagens. Ou seja, precisa de mudar. O empreendedor não é por personalidade, não é uma pessoa muito satisfeita com a rotina. Precisa de uma relação sexual que se reinvente, que dê aso a novas situações, novas imagens, e, portanto, é uma pessoa que gosta da mudança. O empreendedor gosta da mudança na relação sexual. Seja na mudança com o seu parceiro ou a sua parceira, portanto, neste caso, mudança de práticas, para não se tornar uma relação rotineira, seja mudança de parceira ou de parceiro, e, portanto, é uma pessoa menos fiel no caso de ter uma relação mais variada com muitos parceiros. Porquê? Porque precisa de mudança, precisa de novas imagens. Okay? Não se satisfaz com uma imagem que se repete. Já os governadores, o cérebro dos governadores, e podemos passar agora para essa imagem, o cérebro dos governadores é muito mais ativo aqui à frente, no lobo frontal. O lobo frontal é o lobo que controla a lógica, o raciocínio. Qual é a implicação? É que os governadores são pessoas muito regradas na relação sexual. Precisam de regras, precisam de ordem. E é normal, por exemplo, um governador pensar que a relação sexual é um dever conjugal, e como é um dever conjugal tem que ser cumprido, e é cumprido no sábado, por exemplo, e eventualmente em mais algum dia da semana, mas não é uma coisa instintiva, não aparece. O interesse sexual não aparece de uma forma instintiva, é regrada. Tem que fazer parte da minha agenda, entre aspas. Sim. Tem que fazer parte da minha rotina semanal, mensal, o que for. Isso para os governadores faz todo sentido. Mas os governadores são pessoas que ligam muito à moral. Seja a moral de base religiosa, seja a moral, digamos, de uma forma mais laica. E, portanto, as práticas sexuais dos governadores são muito mais conservadoras do que, por exemplo, as dos empreendedores. Os empreendedores gostam de arriscar e gostam de mudar para ver como é que seria nesta situação. Os governadores preferem uma base muito mais, digamos, restrita de práticas. É assim que nós nos damos em termos amorosos e sexuais, em particular, e ficamos por aqui. Não vamos fazer coisas que não parecem muito apropriadas. E tem todo o direito de ser assim, como é óbvio, tem uma postura, digamos, mais conservadora, mas igualmente natural na sua relação sexual.
Já os operacionais são muito interessantes porque o operacional é muito sensível aqui em cima, no lobo parietal, e o lobo parietal controla 3 sentidos. O sentido do olfato, o sentido do paladar e o sentido do tato. Ou seja, para os operacionais, a relação sexual é muito intensa porque apela a 3 sentidos para os quais eles são muito sensíveis. Em particular o tato, como é óbvio. O toque. Qualquer um de nós gosta do toque e desde que éramos bebés gostamos que os nossos pais nos toquem, nos abracem. Os operacionais são sempre muito mais sensíveis ao toque do que qualquer outro perfil. Qual é a implicação disso? É que vão responder muito positivamente a uma relação de proximidade, de toque, de relação sexual neste caso. Portanto, gostam de sentir emoções fortes, sensações fortes. E gostam de explorar o seu corpo. São talvez os mais exploratórios. Como os seus sentidos de olfato, paladar e tato são muito despertados pela relação sexual, gostam de experimentar coisas novas. Pode ser pôr um creme, um chantilly, faz conta, como às vezes se vê nos filmes, um chantilly e depois comer o chantilly em cima da pele da pessoa amada. Isso é uma experiência que mexe muito com os olhos, porque são vários sentidos que são muito sensíveis nos olhos a funcionar em simultâneo. Portanto, gostam desse tipo de experiências intensas. Já os sociais são muito engraçados porque para o social, para o perfil social, a relação amorosa é mais importante do que a relação sexual. Mas para terem amor, dão sexo. Portanto, para conquistar o amor, não se importam e acham normal dar, digamos, a experiência sexual para conquistar assim o interesse para uma relação que depois dure e que seja mais do índole amoroso. Quando conjugamos isto com a componente do género, vemos que há muito mais homens E e muito mais senhoras S, estatisticamente. E por isso é que nós dizemos que as mulheres são sempre mais românticas, não é? Do que os homens. Exatamente. As senhoras, em fase de namoro, etc., acham... As senhoras sociais, atenção, porque há senhoras que não são sociais, não há mal nenhum com isso, como é óbvio, as senhoras sociais são aquelas que estão mais predispostas a deixar que o homem, entre aspas, explore a componente sexual, porque esperam assim cativá-lo também para a relação amorosa. Coisa que muitos homens já aprenderam a explorar. Porque, ok, esta é daquelas, então vamos gozar a nossa parte e depois logo se vê. Portanto, nesse aspecto, infelizmente, muitas senhoras, muitas jovens, raparigas, acabam por se sentir defraudadas porque não funcionou. Já a componente da pornografia, da imagem, funciona muito mais com os homens, porque os homens, há muito mais homens empreendedores do que mulheres. Portanto, todo aquele sentido da mudança, do desafio, do risco, é claramente algo que apela muito aos homens e muito menos às senhoras. E vemos essas práticas a serem difundidas entre culturas e entre países de uma forma quase universal, porque tem a ver com a personalidade. Com estes perfis que o professor traçou, nós também podemos perceber aqui em alguns deles que são mais infiéis, outros têm tendência a serem pessoas mais fiéis. Por exemplo, deu o exemplo do empreendedor que gosta da mudança na relação sexual, portanto, é à partida mais infiel. Já o governador, que o professor disse ser muito mais conservador, será fiel nas relações? Sim, o governador... não só na relação amorosa e sexual, mas em todas as relações, tende a ser muito conservador e, portanto, uma vez estando na sua zona de conforto, na sua relação de conforto, prefere mantê-la. E não tem a necessidade, por personalidade, não tem a necessidade de mudar muito. Até prefere ter, digamos, a componente sexual organizada na sua vida. Portanto, é fiel, tipicamente é fiel. Não quer dizer que pontualmente, não desafiado por amigos ou assim, não vá cometer alguma situação menos típica de um governador, mas na sua vida normal é bastante fiel. Os Os também tendem a ser fiéis, curiosamente, e gostam de explorar muito com a sua parceira ou o seu parceiro, gostam de explorar novas sensações, mas não precisam de outros parceiros. Já os Es são, por natureza, pessoas que gostam de mudança e daí a maior propensão a serem infiéis. Os sociais são curiosamente, também são infiéis. Só que os sociais são infiéis porque querem conquistar o amor dos outros. E, portanto, se uma pessoa, neste caso, por exemplo, uma senhora, não se sente amada pelo marido, uma senhora social, não se sente amada pelo marido, pode, entre aspas, entrar numa relação sexual com outro homem para tentar conquistar o amor desse outro homem e então ter a relação amorosa que está à procura.
e nesse sentido os sociais também são infiéis. Ou maior propensão à infidelidade. Sim, muito bem, professor. E em termos de jogos psicológicos, nestes perfis, e também em termos de implicações, porque depois temos jogos psicológicos com implicações não só positivas, mas muitas vezes negativas na vida sexual das pessoas. Claro. É verdade, o tema da relação sexual apropria-se muito a jogos. Jogos de natureza sexual, mas também jogos de natureza psicológica. O problema com os jogos psicológicos, que é um termo técnico, e que numa sessão futura aprofundaremos com mais tempo, porque há muitos jogos psicológicos para além daqueles que têm impacto na vida sexual, são padrões repetitivos e destrutivos da relação. Portanto, quando as pessoas entram em jogos psicológicos na componente da relação sexual, tipicamente estão a destruir a relação sexual. Deixe-me dar alguns exemplos para serem mais práticos. Os sociais, ou neste caso, uma vez que há mais senhoras sociais do que homens, vamos dar um exemplo de uma senhora social. Uma senhora social, por exemplo, que pode incorrer no jogo uma coisa chamada amor indisponível. Isto é, a senhora que vai atrás de um homem que está indisponível. Um homem que está casado, por exemplo. E então, mas ela, sabendo que ele está casado, sabendo que ele deve ser uma pessoa fiel, ainda assim vai atrás desse homem tentar seduzi-lo. E, para o seduzir, usa a componente sexual. Portanto, começa a flertar, começa a dar indicações de interesse sexual e o homem pode, mais tarde ou mais cedo, cair, digamos, nesse jogo. Mas a surpresa é quando ele é conquistado, ela começa a perder interesse por ele. Já não lhe dá muita atenção. E o homem fica muito surpreendido porque, aparentemente, essa senhora queria realmente entrar numa relação com ele, mas começa agora a virar-se para outros homens à frente dele. Ou a não lhe dar atenção, não responder às chamadas, etc. Portanto, ele está preso entre a amante que não lhe liga e a mulher que em princípio é a parceira correta dele. E quando ele começa a querer sair outra vez da relação com a amante, ela vai buscá-lo outra vez. Ganha novamente interesse. Exatamente. Porque o desafio e o jogo psicológico tem como objetivo não conquistar o homem, mas sobretudo rejeitá-lo a seguir. É conquistar para depois te rejeitar. E se tu me rejeitas, não, eu vou-te conquistar outra vez para te rejeitar a ti. Eu é que te rejeito. Ou seja, é uma maneira desta pessoa, neste caso uma senhora, por hipótese, lidar com as suas próprias insuficiências e receios de rejeição. Porque já foi rejeitada no passado. Portanto, agora vai-se vingar rejeitando os homens ao longo da sua vida. Um outro exemplo, muito engraçado também, a triangulação. O exemplo da triangulação, do amor triangular. Mais frequente nos Os. Agora vamos para um exemplo masculino, para equilibrar, digamos, aqui os géneros. O homem que tem uma relação conjugal normal e que decide, em determinada altura da vida, decide ter uma outra parceira, uma outra senhora. Mas mantém as duas em simultâneo e quer manter as duas em simultâneo. E a parte estranha é qual é a vantagem de ter as duas, porque em princípio pode-se dar mal. Mas a verdade é que o O começa a usar as duas para ganhar espaço e liberdade e ganhar um tratamento mais favorável de ambas. O objetivo na realidade era esse. Não me pressionem, porque eu tenho alternativa. Se tu me tratas mal, eu tenho a outra. E se tu me tratas mal, eu tenho a outra. E sim, vai mantendo as três. Vai mantendo as duas e ficam os três. Exatamente. Obviamente isto é destrutivo. Mais tarde ou mais cedo isto acaba mal. Claro. Todos estes jogos acabam mal. São destrutivos. Outro exemplo, este mais típico dos Zés, dos empreendedores. O amor sexual. Este é mais frequente nos homens do que nas mulheres, embora também haja senhoras que o fazem. Que é, eu quero e vou à procura de uma parceira sexual. O meu interesse para esta parceira é para ter relações sexuais com ela. Não tenho muito mais interesse do que isto. E tipicamente são mais novas, bastante mais novas. Portanto, para manter o meu libido, digamos, ativo, vou ter uma relação sexual com mulheres bastante mais novas. Qual é o problema aqui? É que esta relação vive só do sexo, não tem mais nada, não tem bases saudáveis. Portanto, mais tarde ou mais cedo, a senhora começa a perceber que está a ser usada. Tu só gostas de mim para isto. Não há mais nenhuma razão para tu estares comigo. Mas eu quero mais. Eu quero ter uma família, eu quero ter uma vida mais agradável. E, portanto, quando a senhora começa a perceber
que está a ser usada, o empreendedor começa a perceber que o jogo está a acabar e vai recomeçar com outra. Porque o objetivo não é ter uma relação saudável, é só usar esta pessoa para satisfazer necessidades sexuais. Que, aliás, neste caso, normalmente são necessidades um pouco mais de risco, um pouco convencionais, portanto, mais estranhas. Outro tipo de exemplo, também com os gays. Os gays, curiosamente, são os menos sensíveis à relação sexual, ou pelo menos menos espontâneos. Vamos agora dar um exemplo de uma senhora, para equilibrar aqui o género. A senhora que quer um amor troféu. Vai à procura de um homem que seja um troféu. Pode ser um médico, pode ser um economista muito rico, pode ser um professor universitário, pode ser um juiz. Uma referência de estatuto à qual eu ambiciono. E eu vou desenvolver uma relação com este homem, que é o meu troféu, o homem perfeito. Só que, quando esta senhora, que tem um estatuto diferente, obviamente inferior neste caso, ao do parceiro, se relaciona com esta pessoa, está a tentar assumir as características do parceiro, as características de estatuto, etc. Mas sabe que não está lá. Por exemplo, sabe que não tem a mesma cultura que o marido, não tem o mesmo rendimento que o marido. Portanto, este desfazamento mantém-se. Não é o casamento sequer que vai abrandar. Portanto, mais tarde ou mais cedo, esta senhora começa a implicar com ele, começa a picá-lo, começa a tentar desvalorizá-lo. Tu não és assim tão bom como eu pensava, e tu fazes isto mal. E começa a criticar. E torna-se aquela mulher chata, que está sempre a picar o marido. Porquê? Porque ela sabe que é inferior ao marido, mas não gosta de sentir-se mal. Portanto, vai picar o marido para o pôr para baixo. O troféu agora tem que descer à terra. E vai massacrar o marido até ao ponto em que o marido já não quer ter uma relação normal, muito menos sexual com ela. Portanto, este jogo acaba sempre em abstinência sexual, acabou-se. Porque eu não aguento mais esta mulher que me está a massacrar, que me está sempre a criticar. Que não tem elogios. Antes, no namoro, era só simpatia e agora tornou-se uma pessoa má, que está sempre a tentar me pôr para baixo. O que é engraçado é que estes críticas são sempre em privado. Em público, o meu troféu é fantástico. É fantástico. Tenho um troféu, o meu marido é do melhor que há. Em casa, é sempre a castigar. Mas em público, não. Aliás, há uma canção muito engraçada, peço desculpa pela publicidade, do Miguel Araújo, que é Os Maridos das Outras. Porque todos os maridos das outras são fantásticos. O meu é que é uma desgraça. Mas depois também acontece o contrário, em relações em que um dos parceiros, quando está em casa, não critica, corre tudo muito bem, mas depois para os amigos ou para a família está constantemente a dizer mal ou a criticar ou contar algumas situações do dia-a-dia que não gostou. Ok. Esse tipo de pessoa tem normalmente um perfil gay, governador. Sim. O fator crítica regular é mais normal nos governadores. E é uma necessidade de compensar uma situação subalterna que tem na relação. Eu em casa não posso falar, não posso dizer, mas quando me apanho fora do controle da pessoa que não me deixa falar, então vou dizer. Okay? Essa não tem um grande impacto na relação sexual. Porque o parceiro ou a parceira não tem conhecimento. É um jogo que acontece, continua a ser um jogo psicológico, mas é um jogo que acontece fora do contexto do casal e, portanto, não tem impacto na relação sexual. Mas acontece muito com pessoas gay, que se vão queixar, não sei o quê, eu sofro tanto, sou esforçada ou esforçado. E o meu marido ou a minha mulher não reconhecem, fiz isto e não viu, não me deu os parabéns, não reconheceu. Exatamente. O dia dos namorados nem se lembrou. Não fez nenhuma surpresa, não se lembrou do dia de aniversário, de namoro ou de casamento, não é? Vimos estas queixas com frequência. Aí, curiosamente, esse jogo é um jogo para atrair miminho. Gostem de mim, porque aquele não gosta, estão a ver? Então gostem vocês de mim. Se eu vos contar esta história, gostam de mim, não gostam? Portanto, é um jogo... Nós vamos ter um programa só sobre jogos psicológicos, que vai ser um espetáculo. Porque são tantos os jogos que acontecem na nossa vida, situações destas, como contou, que acontecem e que nós nem nos apercebemos. Porque fazem parte da rotina, quase. Professor, temos 5 minutos para terminarmos. Eu acho curioso que nestes perfis, também aqui com jogos psicológicos,
e o comportamento sexual, é possível aqui também traçar algumas personalidades que têm tendência a ser aquelas personalidades que constituem família muito cedo e famílias geralmente numerosas. E também podemos ver aqui aqueles que são, por exemplo, os solteirões ou as solteironas que gostam de ir namoriscando ao longo da vida e, portanto, quase nunca casam. Quando casam será sempre muito mais tarde, depois de já lhe termos conhecido muitas namoradas ou muitos namorados. Vemos também aqui alguns perfis que podemos dizer que são aqueles que têm vários casamentos, divorciam-se muitas vezes, mas depois também casam muitas vezes. Ok. É fácil de identificar, não é? É possível identificar, mas aí temos que perceber o perfil dos dois, porque é a relação entre os dois que gera a dinâmica ou da separação, ou do divórcio, ou de nem sequer entrar numa relação de casamento, enfim, de parceria, com casamento ou não. Os sociais, como são os mais próximos em termos humanistas, mais relacionais, são aqueles que não se veem, as pessoas sociais não se veem sem ser uma relação. E, portanto, a ideia de ficarem solteiras ou solteiros não se aplica. Tem uma visão muito romântica, como o professor também descreveu. Exatamente. Procuram realizar as suas fantasias românticas da princesa e do príncipe encantado. Isto no caso das senhoras, normalmente. Os rapazes não têm esses jogos tão presentes na cabeça. Com algum marido, com algum marido ou esposa, para rapidamente o sonho se transformar em realidade. Portanto, os sociais são os mais prováveis a rapidamente entrar numa relação que tende a ser estável, se as coisas correrem bem. Obviamente agora entra a dinâmica entre os dois. O empreendedor? O empreendedor é uma pessoa que gosta de jogar antes de assentar. Tipicamente... Aquele que assenta muito mais tarde? Não necessariamente muito mais tarde. Não necessariamente muito mais tarde, mas que gosta de experimentar, gosta da mudança, portanto vai ver o que é que acontece nesta relação, o que é que acontece naquela, não se compromete logo, tipicamente, mas depois quando percebe, ok, é por aqui, então assenta. Não quer dizer, como já vimos, que seja fiel, mas assenta na relação. Ok? Os guias, os governadores, são pessoas mais conservadoras e, portanto, com frequência é o namoro, chega a ser o namoro da escola, que depois traduz para uma relação que dá para a vida inteira. Não quer dizer que seja feliz, mas é uma relação muito estável. E o operacional? Que tem aquele amor triangular, dividido... Exatamente. O operacional foge sempre à pressão. Essa é a parte importante que temos que perceber dos operacionais. Os operacionais, por personalidade, têm que fugir à pressão. A pressão, se uma mulher coloca pressão no homem para ele casar, um homem operacional para ele casar, ele foge. Apesar da relação estar boa. Mas é muita pressão. Casar, fechar, estar agora, digamos, controlado por, não é algo que me faça sentir bem, confortável comigo próprio, porque eu preciso de fugir. Os Os, obviamente, como todos os perfis, acabam por casar, mas precisam sempre de algum espaço próprio, precisam de um distanciamento. E não são dos que casam mais cedo, nem são dos que... Esses curiosamente, até podem ser dos que casam mais tarde. Só lá para os 40 é que, ok, já chega de fugir, agora vou assentar. E depois, curiosamente, são pais fantásticos. Não necessariamente maridos fantásticos, ou esposas fantásticas, mas são pais muito táteis. Sim. Muito de abraçar e tal. Portanto, quando descobrem a experiência da maternidade ou a paternidade, ficam presos à relação pelos filhos, curiosamente. Não tanto pela relação com a esposa ou com o esposo. Muito bem, professor. E vamos avaliar os jogos psicológicos no próximo programa. Vai ser muito giro também. Também um tema muito interessante que fica para outro programa, outro à sexta, com o professor Adriano Freire, sempre aqui no Porto Canal. Chegamos hoje ao fim do programa desta semana, professor. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço todas estas explicações e análises. Foi um prazer tê-lo aqui connosco e um ótimo fim de semana. Igualmente. Então nós ficamos hoje por aqui. Já sabe que estamos de regresso de 15 em 15 dias com o programa à sexta com o professor Adriano Freire. Boa noite.